Portanto, depois de termos falado sobre o Sporting e um bocadinho sobre o Benfica e a sua situação atual, está na altura então de falarmos um bocadinho sobre o Futebol Clube do Porto, aquele que tem sido o seu início da época e aquele que pode ser o campeonato e a época 2024-25 da equipa de Vítor Bruno. O Porto que está então com um projeto totalmente diferente daquele que tinha na temporada passada e o seu início da época foi relativamente positivo. Portanto, nós assistimos a uma vitória do Porto na Supertaça frente ao Sporting por 4-3 após estar a perder por 3-0. Assistimos também a 4 jogos no campeonato, 3 vitórias, 1 derrota em Alvalade. Portanto, foi Porto 3-0 ao Gil Vicente, Santa Clara a perder 2-0 com o Porto nos Açores, Porto a vencer o Rio Ave no Dragão e, por fim, Porto a perder em Alvalade 2-0 frente ao Sporting. São 7 golos marcados, 2 golos sofridos, uma diferença de mais 5 e portanto nós podemos dizer que foi um início relativamente positivo face àquelas que eram as expectativas e sabendo que ainda temos todos assistido a um Porto em arrumação e sem a maior parte das contratações deste mercado. Portanto, o Porto movimentou-se muito bem no mercado 24-25, foi um Porto que fez muita contratação interessante. Nós conseguimos aqui ver nesta imagem 2 delas, portanto vemos Dennis Gull, o ponta de lança sueco, e a contratação deste mercado do Porto, que é Fábio Vieira, mas já lá vamos tocar nesse ponto. Mas a verdade é que o Porto está numa situação bastante interessante e com um projeto totalmente novo e portanto é um projeto que tem neste momento um presidente novo após a saída da presidência de Pinto da Costa 40 anos depois de assumir a presidência do Porto. Assistimos agora a André Vilas-Boas na direção do Futebol Clube do Porto e mudança de treinador, Sérgio Conceição após 7 épocas, 7 anos, penso eu, à frente do Futebol Clube do Porto, sai da equipa e portanto quem assume a equipa do Futebol Clube do Porto acaba por ser o adjunto de Sérgio Conceição na altura, que é agora o treinador principal do Porto, de seu nome Vítor Bruno, o homem que não gosta de usar calças e portanto passa 365 dias por ano com calções. Este projeto tem tudo para ser um projeto muito interessante para o Porto, porque em primeiro lugar começou muito bem e acho que aquilo que Vilas-Boas apanhou foi muito difícil de gerir e portanto aquele que foi o mercado do Porto, a maneira como ele conseguiu manter certos e determinados jogadores no seu plantel foi determinante para os portistas terem esperança e este início de campeonato também para os portistas terem esperança de uma época positiva, mas essencialmente não só uma época positiva como um futuro muito positivo e muito promissor daqui para a frente para os azuis e brancos, porque a verdade é que nós assistimos aqui a grandes sinais, alguns sinais de boa gestão de Vilas-Boas, alguns sinais de um discurso diferente daquele que existia com Pinto da Costa e com Sérgio Conceição. Conseguimos assistir muito a um discurso mais positivo, um discurso com menos ódio, menos raiva que era transmitido por Sérgio Conceição e por Pinto da Costa. Hoje em dia nós assistimos a um discurso totalmente diferente, tanto por parte do treinador do Futebol Clube do Porto, o Vítor Bruno, como por André Vilas-Boas. Nós conseguimos facilmente perceber as diferenças entre os discursos do antigo e do atual presidente e treinador do Porto, apenas ouvindo uma conferência de imprensa, apenas ouvindo umas declarações do treinador do Porto e do presidente, para perceber a diferença que é realmente clara. Portanto, eu acho que foi uma mudança muito positiva para o Porto e uma mudança que vai trazer muitos frutos no futuro. Com a mudança de treinador vieram muitas mudanças também no plantel do Futebol Clube do Porto. Com a mudança de treinador veio também muita mudança no plantel do Futebol Clube do Porto. Começando então aqui pela baliza e pelos guarda-redes, temos aqui 3 guarda-redes de um bom nível. Portanto, temos Diogo Costa, que é não só o melhor guarda-redes da liga, como um dos melhores do mundo. É o guarda-redes, se não me engano, mais valioso do mundo segundo o Transfer Market. É um grande guarda-redes, não há coisas aqui, não há grande coisa a dizer sobre o Diogo Costa, simplesmente que é um guarda-redes muito bom e que é sem dúvidas o melhor a atuar em Portugal. Depois temos Cláudio Ramos, o segundo guarda-redes do Futebol Clube do Porto nos últimos anos, e eu escolhi aqui o Gonçalo Ribeiro para aparecer como terceiro guarda-redes. Eu não sei como é que está a hierarquia daí para trás, porque ainda existe Samuel Portugal, entre outros, mas eu tentei escolher aqui o plantel do Porto com os jogadores que mais contam, penso eu, para Vítor Bruno. Passando agora então para os defesas centrais,
nós conseguimos encontrar aqui uma das posições que mais necessitavam de reforços, não só porque o Pep, portanto, como vocês sabem, acabou por sair do clube, mas acima de tudo porque os centrais que o Porto tinha neste momento, que eram o Zé Pedro, o Otávio e o Marcano, são jogadores que se calhar não dão as garantias todas. O Marcano teve uma lesão muito complicada, acho que ainda está com essa lesão e portanto não conta a 100% para esta equipa. E depois, tanto o Zé Pedro como o Otávio são bons centrais, mas eu acho que são centrais de plantel, não são centrais para serem titulares no Porto, ou pelo menos titulares indiscutíveis. Nós conseguimos ver algumas lacunas, tanto no Zé Pedro como no Otávio, que não são normais nos centrais titulares do Porto. Acho que os centrais titulares do Porto têm que ter outro tipo de nível. O Otávio é um central que talvez até pareça superior àquilo que ele realmente é, considerando o panorama e a carência de centrais na equipa do Porto, porque ele é realmente fraco em vários momentos do jogo, e no jogo em Alvalade notou-se a forma infantil como ele tenta antecipar-se a Gyökeres no meio campo, e pronto, acaba por perder o lance e nunca mais apanhou o sueco, e o lance acaba por dar em gol de penalti que o próprio cometeu, e isto demonstra alguma infantilidade que não pode acontecer. É um jogador de 22 anos, tem muito para evoluir, mas acho que tem alguns problemas que não fazem dele um central titular do Futebol Clube do Porto. Já Zé Pedro não tem 22 anos, tem 27 e embora seja um bom central, na minha opinião, para compor plantel, e até fez um bom jogo em Alvalade, por acaso, mas não me parece estar no nível para ser titular indiscutível como tem sido no Porto. Acho que para ser um titular é curto e penso que Vítor Bruno concorda comigo, uma vez que foram contratados os dois centrais que podemos ver na imagem, Tiago Jaló e Neuan Pérez. Estes dois centrais são duas contratações positivas, não só pela carência de centrais que o Porto tinha, acima de tudo porque o Neuan Pérez é um central que estava a atuar na Liga Italiana, tem passado na Liga Portuguesa, portanto, confesso que não conheço a 100% o Neuan Pérez, mas é um bom central com certeza para o panorama da nossa liga e era um central muito apreciado na altura do Famalicão por muita gente e portanto eu acredito que o Neuan Pérez seja um jogador que venha para assumir a titularidade. E depois temos Tiago Jaló, que é um jogador que tem passado no Sporting, portanto o Tiago Jaló foi formado na equipa do Sporting Clube Portugal, depois saiu para a França, se eu não me engano, e acabou por ir para a Itália, estava agora na Juventus e é um central que prometeu muito, um central que ainda vai a tempo de relançar a sua carreira e acho que não há sítio melhor para fazer isso do que num grande em Portugal, neste caso o Porto. Existe aqui alguma incógnita relativamente aos centrais do Porto, mas eu acredito que estas duas contratações foram muito importantes, não só por serem bons jogadores, mas acima de tudo porque são jogadores que ao entrarem no plantel vão criar mais competitividade ao Zé Pedro e ao Otávio, que podem melhorar em alguns momentos do jogo. O Zé Pedro, tal como eu disse, é um central de 27 anos e portanto se calhar já não tem aquele potencial todo que poderia ter ou que se esperava que ele tivesse, mas não deixa de ser um central bom para compor plantel, lá está, se calhar não para ser um titular indiscutível, mas acredito que para o panorama da nossa liga funcione. Agora, passando aqui para os laterais esquerdos e para os laterais direitos, conseguimos observar uma contratação muito importante para a equipa do Porto, que foi a de Francisco Moura, porque a posição de lateral esquerdo é outra das posições que o Porto tinha algumas carências. O Wendel e Zaidu não dão garantias e até chegámos a assistir neste início de campeonato a Galeno adaptado e portanto isto tem sido a solução do Porto neste momento para a posição de lateral esquerdo. E o Galeno, frente a equipas pequenas em que o Porto vai atacar 80% do tempo, funciona muito bem porque é mais um avançado e não tem propriamente de defender. Portanto, foi uma estratégia que Vítor Bruno implementou com Galeno a defesa esquerdo e é uma estratégia que me parece acertada contra equipas mais pequenas. Em Alvalade, o Porto jogou com Galeno a lateral e curiosamente leva 2 golos por esse lado, porque sem bola Galeno não está habituado a fazer aquela posição e acabou por permitir que o Sporting entrasse 2 vezes por ali. No primeiro golo do Gyökeres, o Otávio nunca pode ficar 1-1 com o avançado sueco e depois o segundo golo acaba por ser do lado do Galeno também. Ainda assim, o Galeno fez um bom jogo, especialmente durante a primeira parte defensivamente. Praticamente nunca foi batido no 1-1, nem com o Kenda nem com o Trincão. E com a compensação do PP havia superioridade nesse corredor na primeira parte, o que ajudou ao bom jogo do Galeno defensivamente. Agora, ofensivamente, o Galeno, nas 2 vezes que se aproximou da área, fez 2 remates que foram
os mais perigosos do Porto. O que demonstra o quê? Demonstra que o Galeno, num jogo grande em que precisa ter mais missões defensivas, vai acabar por estar mais longe da baliza e atacar menos e ter menos impacto ofensivo no jogo do Porto. Ainda por cima, um jogador que leva 5 golos em 5 jogos não pode jogar tão longe da baliza contrária. Contra blocos baixos, ele é mais um avançado. Portanto, contra blocos baixos funciona perfeitamente e é mais um avançado e vai acabar por estar muito perto da baliza nos 90 minutos praticamente completos. Agora, contra blocos médios altos, em que ele está muito mais preso à posição e muito menos acutilante no ataque, não sei se é a melhor opção. E, portanto, daí que a chegada de Francisco Moura tenha sido cirúrgica e faça todo o sentido, na minha opinião. Parece-me que Francisco Moura é a possível solução do problema que o Porto tem tido na posição de lateral esquerdo desde a saída de Alex Telles. Agora, Francisco Moura foi um jogador que prometeu muito no Braga, era um jogador com muito potencial. Infelizmente teve uma lesão grave no joelho, penso que foi o ligamento cruzado anterior, e desde aí acabou por perder algum potencial. Saiu do Braga, foi para o Famalicão, mas no Famalicão tem sido muito consistente, tem sido um bom jogador. É um jogador de 25 anos, se eu não me engano, acho que ele é de 99, e portanto é um jogador com o qual eu tenho muita curiosidade para ver como é que vai encaixar no sistema do Porto, porque se entrar para o 11 e quando entrar para o 11 vai ser com certeza um jogador muito importante para a manobra da equipa do Porto. Já do lado direito, como nós podemos ver, acho que o Porto não tem problema qualquer com os laterais direitos, porque existe aqui Martim Fernandes, que é um lateral da formação do Porto, um jogador de 18 anos que se estreou o ano passado na equipa principal no jogo contra o Sporting, se não me engano, e faz um jogaço. O Martim Fernandes é um grande jogador, é um miúdo jovem, tem muito potencial, tem muito para evoluir ainda, mas é um grande jogador. E para backup do Martim temos aqui o João Mário, que é também um jogador que já assumiu a titularidade do Porto algumas vezes, é mais uma solução. À direita, o Martim, quando o João Mário está à direita, também pode jogar à esquerda, e portanto temos aqui no conjunto dos laterais direitos do Porto 2 laterais muito fiáveis e com características diferentes, mas muito fiáveis para a posição e para o jogo do Porto. E ainda temos o Martim, que é uma solução à esquerda, mais o Francisco Moura, mais o Galeno, e portanto, se calhar tirando aqui o Zaidu e o Wendel da equação, embora o Wendel, enfim, funcione contra algumas equipas da Liga Portuguesa, mas não é um lateral nada do outro mundo, e então, pondo as coisas neste prisma, parece-me que o Porto está muito bem servido de laterais após a contratação de Francisco Moura. Passando agora aqui para o meio campo, eu acho que vamos entrar no ponto forte desta equipa do Futebol Clube do Porto. Eu acho que o meio campo é a zona do terreno em que o Porto está mais recheado e o Porto tem mais talento. Começamos por ver aqui Alan Varela, Eustáquio, Gruitch, o Nico Gonzalez, o Vasco Sousa, miúdo da formação que está a ser aproveitado e muito bem na equipa principal do Porto, o André Franco, o Fábio Vieira, contratação magnífica do Porto para esta temporada, e o Rodrigo Mora, que embora ainda não tenha tido minutos, é um jogador para ter em conta porque ele é realmente um absurdo. É da idade de Giovanni Kenda, portanto são da mesma geração, jogaram juntos agora no Europeu Sub-17, e assim como eu disse de Giovanni Kenda, que só quem não o conhece é que fica surpreendido com ele, o mesmo digo de Rodrigo Mora, só quem não conhece o jogador é que ficará surpreendido com a qualidade que ele demonstrar quando entrar em campo. Para a posição 6, nós conseguimos observar aqui Alan Varela e ainda Eustáquio e Gruitch, mas Alan Varela é um jogador diferenciado, é muito bom jogador, tanto com bola como sem bola, é um jogador muito possante e portanto o Porto tem esta posição bem assegurada. Nico Gonzalez ganha uma nova vida no Futebol Clube do Porto, portanto a partir do momento em que Vítor Bruno começa a apostar em Nico Gonzalez mais na posição 10, e eu acho que o Nico nunca tinha jogado lá no Barcelona, portanto a partir do momento em que o Nico começa a jogar na posição 10, transforma-se completamente. É um jogador com golo, é um jogador que aparece muito bem na área, é um jogador que garante mais qualidade com posse à equipa do Porto, e o Nico tem tudo para fazer um campeonato excelente, é um grande jogador. Eu já tinha estranhado era o facto do Nico ainda não ter dado o salto competitivo, mas parece que com Sérgio Conceição não estava a acontecer, e esta temporada conseguimos assistir a um Nico Gonzalez muito melhor jogador daquilo que foi o Nico da última temporada. E depois ao lado de Alan Varela tem jogado o Vasco Sousa, que é um miúdo com um potencial tremendo. O Vasco Sousa, eu já o acompanho há muito tempo, já conheço o Vasco há muito tempo, mas este ano chegou à equipa principal e ele não vai sair tão facilmente, não só da equipa principal, mas do 11 inicial, porque o Vasco é um jogador baixinho, mas é um jogador com uma capacidade física tremenda.
É um jogador que faz lembrar um bocadinho João Neves, porque não se esconde do contacto, não se esconde das missões defensivas, é muito forte fisicamente e acrescenta isto à sua qualidade técnica, que é brutal. O Vasco com bola é um jogador com uma inteligência enorme a jogar, tem chegada à área, é um jogador muito bom no passe, criativo, que ajuda na construção, um jogador com um bom remate, e portanto o Vasco é um médio completíssimo que consegue acrescer às suas qualidades com bola também as suas qualidades sem bola e aquele que é o seu físico, que ajuda nas missões defensivas e nas missões sem bola da equipa do Porto. André Franco e Gruites parece-me não contarem muito para o Totobola, mas depois encontramos Fábio Vieira, que mais à frente vamos falar sobre ele e sobre aquela que foi a sua contratação para o Porto, mas que é um jogador acima da média, já o conhecemos de Portugal, conhecemos-lo do Arsenal, e portanto eu acredito mesmo que o Fábio Vieira vem novamente para o Porto para se assumir como a grande figura do Futebol Clube do Porto esta temporada. Passamos agora aqui para os extremos e conseguimos encontrar 4 bons jogadores. Começamos então aqui por Ivan Raime, que é um espanhol de muita qualidade, já o conhecíamos todos do Famalicão como um grande jogador, um extremo que pensa como um médio, é um 10 aberto na equipa do Porto, e ele é um grande jogador, não há dúvida nenhuma disto, não há hipótese nenhuma de não concordar com o facto do Ivan Raime ser um grande jogador. Simplesmente Ivan Raime no último ano teve alguns problemas com o treinador, com o Sérgio Conceição, e acabou por não ser muito aposta na equipa do Porto, mas esta temporada está a ser aposta, ele está de volta, está a jogar muito bem. Foi um início de temporada tremendo, ele faz o 4-3 na Supertaça frente ao Sporting para carimbar a reviravolta no marcador, está com muita confiança, está a jogar muito e neste momento é um titular indiscutível do Porto. Galeno fez um arranque de época brutal, com 5 jogos e 5 golos, até tem jogado a lateral esquerdo nesta equipa do Porto, mas não deixa de ser um extremo, e tem tido um arranque de época brutal com a camisola azul e branca, e portanto estes dois parecem-me neste momento jogadores titularíssimos da equipa do Porto. Depois vimos aqui PP, que esta temporada ainda não teve grande oportunidade para se mostrar, também esteve ausente no início da temporada, porque esteve com a seleção do Brasil na Copa América, mas o PP é um jogador que já demonstrou na temporada passada e noutras temporadas que é um jogador com grande qualidade e portanto não tenho dúvidas que mesmo que não seja titular é uma grande opção para sair do banco. Já Gonçalo Borges, o Gonçalo Borges é um jogador que talvez não seja um jogador com potencial acima da média, mas é um bom jogador, é um jogador que veio para ficar na equipa principal do Porto e que vai lutar pelo seu espaço, vai lutar pelo seu lugar, e portanto vamos ver como é que corre a evolução do Gonçalo Borges desta temporada. Ele teve uma excelente pré-época e portanto vamos todos analisar como é que corre esta temporada de Gonçalo Borges. Já na frente de ataque temos aqui 4 nomes. Começamos por Samu Omorodion, contratação ao Atlético Madrid, uma grande contratação do Porto, é um avançado muito novo e com muito potencial, e este ponta de lança do Porto vem para, parece-me a mim, assumir-se como titular, porque parece uma referência o avançado que tem faltado ao Porto neste início de temporada. Ao lado vimos Dani Namazo, que tem sido o titular nesta posição, mas que não tem dado as mesmas garantias, porque num Porto a sério, Dani Namazo nunca pode ser o titular, o ponta de lança titular pelo menos, porque é um jogador bom, mas é um jogador curto para ser a referência de ataque do Porto. Em baixo vimos então Denis Gul, outra das contratações do Porto, esta por uns valores ligeiramente mais modestos do que ali os do Samu, mas parece-me ser um avançado muito forte, muito rápido, sueco, embora tenha jogado mais no clube em que estava emprestado, na terceira divisão sueca, e foi aí que ele realmente mostrou todo o seu potencial, porque depois na equipa a que ele pertencia acabou por, na primeira divisão, não demonstrar que é um jogador pronto para uma equipa A ou para um Porto. Portanto, eu acredito que o Denis Gul vai ter alguns minutos, mas não vem, pelo menos na minha ótica, pode surpreender, mas não vem para ser o titular da posição 9 do Porto. Parece-me que essa posição está guardada para o Samu Omorodion. O Fran Navarro vem um bocadinho na mesma ótica do Ivan Raime, foi um jogador que foi afastado do plantel principal por Sérgio Conceição na temporada passada, jogou pouco, até acabou por ser emprestado, mas está de volta ao plantel. Não tem tido assim tantos minutos como o Ivan Raime, um início de campeonato tão positivo quanto o espanhol que veio do Famalicão, mas é um jogador para ter em conta porque, enfim, é um jogador com muita qualidade. Nós vimos isso no Gil Vicente, fez muitos golos ao serviço da equipa de Barcelos, e está aqui, é mais um avançado para o Futebol Clube do Porto.
Ainda assim, eu acho que se notou perfeitamente neste início de campeonato uma falta de uma referência no ataque do Porto. Até agora, com Namaz e com Tony Martínez, faltava essa referência. Nenhum dá as garantias que o Porto precisa para aquela posição e por isso é que foi contratado o Denis Gul e o Samu Omorodion, que estes sim vêm para compor esta posição e o Samu em princípio para se assumir como titular da equipa do Porto e portanto por estas contratações que nós temos visto em certas posições que faziam falta, nós conseguimos ir reparando no quão cirúrgico foi o mercado do Porto e em como se reforçaram em todas as posições em que existiam algumas lacunas ou alguma falta de profundidade. E portanto, entramos noutro tópico que é o excelente mercado que o Porto faz esta temporada. Porquê? Porque este mercado serviu muito para o Porto arrumar a casa. O Porto estava com umas condições financeiras, e ainda está em condições financeiras muito difíceis, e está obrigado a vender, mas ainda assim conseguiu manter Diogo Costa, que é a principal figura portista e é o capitão da equipa, e portanto foi muito importante que, embora o Porto tenha dificuldades financeiras e tenha necessidade de vender, tenha conseguido manter o Diogo Costa. Fez porque tinha que vender, acabou por vender Evanilson e Francisco Conceição. O Francisco Conceição é um empréstimo, penso eu, com opção de compra para a Juventus, mas acaba por sair do plantel. E o Evanilson é um jogador que acabou por ser sacrificado e acaba por sair do Futebol Clube do Porto. Ponta de lança valeu cerca de 35 milhões para já para os cofres do Porto. Eu acho que o negócio ainda pode ascender aos 45, mas para já foi 35 e portanto foram os sacrificados do Porto, tanto Evanilson como Francisco Conceição, que acabaram por sair para conseguir que o Porto respirasse melhor financeiramente. O Galeno esteve à porta da Liga Saudita, mas acabou por não sair por algumas questões que o Fundo Saudita explicou na altura. Eu agora não consigo explicar a 100% o que aconteceu, mas sei que esteve para sair, 40 e poucos milhões, acabou por ficar no Porto e portanto é mais um jogador, a meu ver, ainda bem que na perspectiva do Porto o jogador não saiu, porque o dinheiro faz falta, mas eu acho que o jogador faz muito mais falta e o Porto vai acabar por conseguir vender outros jogadores dentro de algum tempo e reestruturar um bocadinho aquelas que são as suas contas. Mas este mercado foi um bocadinho caracterizado pelo arrumar da casa do Porto ao vender jogadores que não contavam. Como nós podemos ver aqui, o Porto despachou Fábio Cardoso, David Carmo, o Lume, que eu nem sequer sabia que ainda estava no Porto, Romário Baró, o Francisco Conceição acabou por sair, Tony Martínez, Taremi, que todos já sabiam que ia para o Inter, tinha assinado pré-contrato com os italianos, e o Evanilson. Sentido inverso, existiram entradas cirúrgicas e que faziam todo o sentido neste Futebol Clube do Porto. Assim como nós falámos, Tiago Jaló e Neruen Pérez vêm para substituir a ausência de Pep nesta temporada e para uma posição que tinha alguma carência no Futebol Clube do Porto. Francisco Moura vem ou para se assumir como titular do Futebol Clube do Porto a curto, médio prazo, ou pelo menos para dar outro tipo de garantias naquela posição, caso jogue o Galeno titular, mas é um jogador que para mim vem para se assumir como titular dentro de um curto, médio espaço de tempo. Depois o Porto contrata Denis Gul e Samu Omorodion para a posição de ponta de lança, que era outra posição que tinha algumas carências, e existe a contratação de Fábio Vieira, que é um médio de excelência, vem por empréstimo do Arsenal. O Fábio Vieira sai do Arsenal porque existe um jogador chamado Martin Odegaard que não deixa que o português tenha minutos, porque Fábio Vieira, sempre que jogou no Arsenal, jogou bem. Foi um jogador sempre que demonstrou toda a sua qualidade e aquilo que ele consegue fazer. Simplesmente teve falta de continuidade, acaba por ser emprestado ao Porto, um sítio onde ele já foi feliz e onde vai voltar a sê-lo com toda a certeza, embora tenha contraído agora uma lesão na coxa, se eu não me engano, portanto uma lesão muscular. Mas Fábio Vieira vai com toda a certeza ser um dos melhores jogadores do Porto, a grande figura do Porto, penso eu, e a par de Diogo Costa, claro. E vai ser uma das figuras da Primeira Liga de certeza absoluta, porque Fábio Vieira tem lá toda a qualidade, é um rapaz ainda novo. Ainda me faz confusão como é que o Porto conseguiu mesmo agarrar um jogador tão bom como o Fábio Vieira, assim de um momento para o outro, porque ninguém especulou, não se falou de nada, e do nada, um mercado em que o Porto até estava com algumas dificuldades financeiras, consegue arranjar um jogador destes. Claro que o Arsenal paga salário e claro que o jogador vem emprestado, sem opção de compra, mas não deixa de ser um acrescente de qualidade brutal para a equipa do Porto. Concluindo
Acho que o Porto está numa situação muito melhor do que aquela que poderia imaginar antes do início da temporada e está neste momento com um plantel muito competitivo e um plantel que pode almejar o campeonato esta temporada. Portanto, o Porto tem tudo para poder sonhar com esse campeonato porque tem um plantel realmente muito interessante. O Vítor Bruno também trouxe uma coisa muito boa a este Porto, porque para além das contratações que vieram de fora, ainda houve miúdos que subiram, como o Vasco Sousa, e que vem para ser, assim como nós falámos, um destaque nesta equipa do Porto. Aliás, nós falámos do Vasco Sousa aqui neste canal há muito tempo. É um vídeo antigo que nós temos aí no canal. Mas, acima de tudo, Vítor Bruno deu uma vida nova a jogadores que com Sérgio Conceição não tinham nem metade do protagonismo que têm hoje no Porto. E são exemplo disso Ivan Reimer e Nico Gonzalez. O Ivan Reimer, como nós falámos, porque acabou por ser posto de parte por Sérgio Conceição, e o Nico Gonzalez porque, embora jogasse de vez em quando, não tinha nem metade da preponderância que tem hoje em dia na equipa do Porto e jogava numa posição diferente que na altura até fazia sentido, mas por algum motivo não estava a ter o protagonismo que merecia, ou não estava a ter o destaque, não estava a conseguir aparecer como nós sabemos que o Nico consegue aparecer, porque o Nico é um jogador com muita qualidade, já desde do Barcelona, e este ano está realmente a aparecer com tudo, e portanto acredito que o Nico vai ser outro dos grandes destaques do Porto esta temporada. Agora passamos aqui àquele que em princípio pode ser o 11 base do Porto daqui para a frente. Portanto, tal como eu disse no início do campeonato, assistimos a um Porto algo incompleto, que faltavam algumas peças que já tinham chegado, mas que ainda não tinham tido minutos. Agora, com esta paragem das seleções, o Porto vai ter algum tempo para se reestruturar e para conseguir integrar bem os jogadores que chegaram novos. E, portanto, nós assistimos aqui a um 11 do Porto com Diogo Costa na baliza, Martim Fernandes, Zé Pedro, Neuen Pérez e Galeno a compor a defesa, meio campo com Vasco Sousa e com Alan Varela no duplo pivô, Nico Gonzalez a 10, Fábio Vieira, Ivan Reimer e o Samu Omorodion. O Fábio Vieira e o Ivan Reimer podem eventualmente estar trocados, não sei bem como é que o Porto poderia encaixar este 11 dentro de campo, mas a ideia está aqui, vocês conseguem percebê-la. E essencialmente eu diria que é um 11 muito forte, considerando aquelas que eram expectativas da temporada do Porto e considerando que o Porto não tem mundos e fundos para gastar e teve que perder algumas peças importantes com este mercado de transferências, mas lá está, o mercado muito positivo do Porto resultou num 11 inicial muito, muito competitivo para a nossa realidade e para a Primeira Liga. Ainda existem jogadores aqui que podem entrar no 11, tal como eu disse, Otávio Ataíde pode entrar perfeitamente ali para o lugar do Zé Pedro, quem sabe até o próprio Tiago Jaló não possa ter uma palavra a dizer aqui no 11 inicial do Porto. Parece-me que Neuen Pérez é titular e a dúvida é mesmo o jogador que vai jogar ao lado do Neuen Pérez. E depois eu coloquei o Galeno na esquerda pelo motivo de que todos os outros jogadores do meio campo para a frente merecem jogar neste momento. E por isso é que eu meti o Galeno na defesa esquerda e porque ele tem atuado lá e bem. O único problema que eu referi e continuo a referir é que em jogos grandes é complicado o Galeno jogar naquela posição porque vai ter muitas mais missões defensivas do que ofensivas e vai acabar por ficar afastado da baliza e se calhar não cumprir tão bem as missões sem bola que lhe são pedidas defensivamente, mas o Porto aparece aqui com um bom 11 inicial. Francisco Moura pode entrar para essa posição do Galeno porque é um jogador perfeitamente pronto para ser titular no Porto, tem muita qualidade e portanto pode ser um acrescente de qualidade gigante ali do lado esquerdo se for necessário ou se existir a vontade que o Galeno jogue mais à frente, na posição do Ivan Reimer, por exemplo, ou até mesmo fazer o Vasco Sousa cair do 11, que me parece difícil neste momento, mas pode acontecer, e até porque lá está, a ideia de um 11 base já não existe bem, e portanto vai haver sempre uma, duas, três peças que vão acabar por trocar com o decorrer da temporada. PP também é um jogador que tem uma palavra a dizer, claro, porque é um jogador com muita qualidade, já foi titular do Porto noutras alturas e pode sempre entrar no 11 do Porto. Agora, as expectativas para esta época do Porto. Eu acho que o Porto tem todo o direito em sonhar porque tem um plantel muito positivo. Mas para mim, o Porto não é o favorito ao título. Não é, inclusive eu já disse isto noutro vídeo, que o Sporting é para mim o grande favorito ao título, ainda para mais depois da vitória em Alvalade, mas pouco quer dizer à quarta jornada. Agora eu acho que é o plantel mais completo em termos de qualidade e é o plantel mais consolidado e portanto eu acho que este Porto não está ao nível do Sporting face ao grande projeto que existe em Alvalade neste momento. É um início de ciclo no Porto, nós não nos podemos esquecer isto. É um ciclo que
até agora está a dar muito boas indicações, mas que está muito no início e, portanto, vimos muito pouco deste Porto. Ainda assim, o Porto está para mim à frente do Benfica, porque também iniciou um novo ciclo, mas, enfim, teve um péssimo início de campeonato, portanto as circunstâncias são outras. É um ciclo que não tem grande coisa a ver com este do Porto, porque foi uma época que foi planeada com um treinador, as contratações foram planeadas com base naquilo que é o sistema de jogo de um treinador, e agora Lage vai apanhar aquela equipa do nada e vai ter que tentar transformar o conjunto de jogadores que apanhar numa equipa merecedora de vestir a camisola do Benfica. Não estou com isto a duvidar das capacidades de Bruno Lage, estou a dizer que é mais complicado do que fazer uma época planeada pelo próprio treinador e, portanto, vamos analisar e vamos ver como é que corre a temporada do Benfica, mas para já eu coloco o Porto à frente do Benfica e o Sporting à frente do Porto. Portanto, isto em degraus ficaria Sporting, Porto, Benfica, na minha ótica. Agora, por ser um ciclo novo, tenho a certeza que vão haver coisas que vão correr menos bem neste Porto, pelo menos esta temporada, e portanto eu acredito mesmo que, lá está, o Porto é uma equipa competitiva, é uma equipa que vai lutar até ao fim do campeonato, não tenho dúvidas disso, mas coloco o Sporting como favorito ao título e não o Porto, porque eu considero mesmo que, por ser um projeto que está muito no início e por termos visto pouco, eu acredito que ainda vai ser um projeto que vai ter alguns altos e baixos, vai ter alguns problemas e portanto não sei até que ponto é que o Porto vai nesta temporada conseguir alcançar algum título, fora a Supertaça, que já conquistou, claro, mas tenho a certeza absoluta que vai ser um Porto muito forte no futuro, se mantiver esta linha que iniciou em 24-25. Conseguimos ver uma gestão muito positiva e muito interessante de André Vilas-Boas, conseguimos ver umas ideias muito interessantes de Vítor Bruno, a construção de um plantel que era uma casa desarrumada e do nada está uma casa muito janota e, portanto, eu diria que este Porto tem tudo para, no futuro, ser uma equipa muito, muito, muito forte. Hoje em dia é uma equipa forte, mas não deixa de ser uma equipa em construção, uma equipa em início de projeto e uma equipa que não parte na pole position para o campeonato 24-25. Foi este então o nosso vídeo sobre o Porto 24-25, mais um episódio aqui de Joga Bonito. Se vocês gostaram, já sabem, é inscreverem-se no canal para não perderem nenhum episódio do podcast. Portanto, é isso, malta. Eu espero que tenham gostado deste episódio e vemo-nos num próximo.